Olá pessoal, voltando aos estudos de Apocalipse, dessa vez vamos falar sobre o arrebatamento, do que se trata isso, e já adianto que será preciso quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que foram conectadas, mas que eu percebi que não tem relação, e acabaram criando várias teorias, pelo menos três, em que uns acreditam que o arrebatamento seria antes da tribulação, dividindo esse período em 7 anos, e 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Aí seria tribulação e depois grande tribulação. E alguns acreditam que seria antes da tribulação, outros no meio e outros depois. Mas o que a gente já viu em vídeos passados, em que na verdade pode se tratar apenas de 3 anos e meio. Então não seriam 7 no total. E eu também tentei focar mais em Apocalipse capítulo 12. Porém, tem muitos versículos que se enquadram nisso, que suportam ou que dão a entender esse estudo que eu vou apresentar. Tem muitas mais referências, porém eu tentei resumir e ainda assim precisei dividir em 2 vídeos. E ainda não vou conseguir mostrar todas as referências, mas no final eu vou deixar para mostrar mais alguns. E a primeira coisa é que no livro de Lucas, Jesus fala sobre duas situações. Então é assim como foi nos dias de Noé, mas ele também fala assim como foi nos dias de Ló, sendo que são dois eventos diferentes. Uns foram salvos no meio do dilúvio e outros assim que saíram veio a destruição. Então tem essas duas analogias para fazer. Porém, a primeira coisa que eu gostaria já de adiantar é que o arrebatamento e a ressurreição não é no mesmo momento, não é a mesma coisa. Isso já foi também motivo de muita confusão, porque realmente a ressurreição só está lá um pouco antes do dia da ira. E por conta de associarem o arrebatamento à ressurreição da seguinte forma: esse arrebatamento já seria a transformação do corpo em glória e encontro com Jesus. Mas, se fosse assim, isso se trata da ressurreição. E realmente a ressurreição só está um pouco antes do dia da ira, e não antes da grande tribulação. Então vamos ver o que Jesus falou em Lucas 17, 26 a 29. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aqui nós podemos ter a representação dos selados, que seriam como Noé, em que, em meio à grande tribulação, eles estarão salvos. Mas a gente vai ver que também não quer dizer que eles não podem ser mortos, não podem sofrer. E assim como Ló saiu de Sodoma, veio a destruição, a verdadeira igreja será retirada e virá o juízo. Mas, apesar de já ter mostrado aqui logo no início, esse assunto vai ser tratado com muito mais detalhes e muitas referências. Porém, eu sei que não vai ser tão bem aceito porque vai achar que está tirando o texto fora de contexto e que não existem outros níveis de interpretação, que aquilo quer dizer outras coisas, mas vamos ver se faz sentido ou não. E em Hebreus 11, 5, ele fala sobre o exemplo de Enoque, em que ele foi transladado para não ver a morte. E na cultura judaica, tanto Enoque quanto Elias, eles morreram sim. Porém, assim como eles agiam com Deus de uma forma tão excepcional, Deus também agiu dessa forma excepcional para com eles. Em que, para os judeus, eles acreditam que existe o anjo da morte, e ele vem para cada pessoa que vai fazer essa transição, né? E pode haver um sofrimento, talvez algum tipo de agonia, angústia. Porém, quando o próprio Deus faz isso, é como se ele não sentisse nada, não visse a morte, não sofresse na própria pele isso. E também existe um exemplo no Novo Testamento, em Atos 8, e eu separei somente o versículo 39 e 40, em que fala do Filipe, em que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe de um local para outro. Ou seja, isso é possível, sim, já temos exemplo disso. Como se ele tivesse sido transportado de um lugar para outro. E em Apocalipse 12, 6 e versículo 14, fala que a igreja também vai ser transportada de um local para o outro. Lá se refere ao deserto, mas a gente vai ver o que significa isso. E a palavra, essa expressão ser transladado, ela significa ser tirado da terra para um estado diferente da morte, sem a experimentar fisicamente. Porém, no entanto, morreram. E, adiantando aqui também, não podemos descartar a hipótese de que os corpos dessas pessoas que fazem parte dessa verdadeira igreja, os corpos, na verdade, fiquem aqui como mortos, né? Vai parecer que morreram repentinamente, talvez de um dia para o outro, não sei, mas de uma hora para outra. E, por ser um evento que vai parecer algo tão plausível, por assim dizer, apesar de ser uma tragédia, pode ser muito bem explicado. Foi um mal súbito, uma tragédia, talvez algum tipo de arma alienígena, não sei qual tipo de desculpa podem dar. Mas uma parte da população simplesmente morre. E talvez não são tantos, né? E por conta desse número não ser tão significativo, eles podem ter algum tipo de desculpa que realmente foi uma tragédia, algum mal súbito. Se vão associar isso a alguma coisa que tomaram, não sei. Ou se realmente veio alguma coisa de fora. Porém, por não ser algo extraordinário, como as pessoas tinham a ideia de que ficaria somente as roupas, a pessoa seria totalmente levada, desapareceria de uma hora para outra, seria muito mais enganador para as pessoas realmente verem somente os corpos aqui e continuarem a vida delas como estão. Porque se realmente as pessoas que estiverem aqui
vissem os corpos subindo aos céus, sendo transformados em glória, elas talvez se arrependeriam e seriam salvas nesse período da grande tribulação. Mas não é por coisas extraordinárias que Deus quer salvar essas pessoas, é pelo verdadeiro arrependimento. Não é pelo medo, mas realmente por verem que precisam chegar ao Senhor. Não tem outro caminho. Então, se for na verdade o oposto, os corpos ficam como que mortos, né? As pessoas vão continuar vivendo da forma que estão. E é isso que a gente vê em Apocalipse. Na maioria das vezes, mesmo vindo castigos, sendo ele por trombetas ou por cálices, as pessoas não se arrependem. Porém, somente no capítulo 11, mas aí já com as duas testemunhas, e mais voltado para Israel, ali sim haverá arrependimento, quando as duas testemunhas morrerem e realmente ressuscitarem à vista de todos. Aí é algo extraordinário. Mas vamos continuar o nosso estudo aqui. E eu separei o texto de 2 Reis, capítulo 2, para fazer uma analogia, já adiantando que é uma interpretação por analogia, e que para mim eu achei muito curioso. E somente no final desse capítulo a gente vai ver que existe um número ali que realmente parece remeter com o Apocalipse. Elias e Eliseu estão andando e conversando, e Elias já sabe que seria os últimos momentos dele aqui na terra. E indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha só, parece um sopro, né, um vento. E que talvez isso também tenha representação lá no futuro, que a gente vai ver aqui. Algo que, na verdade, essa morte dessas pessoas da igreja, na verdade ela vem da parte de Deus, como se fosse um sopro realmente, levando os espíritos para cima. A gente pode achar que parece ruim, mas o caos que vai estar aqui na Terra, eu creio que ninguém gostaria de estar. E não passando por isso e estando em outro lugar, sendo protegido pelo próprio Deus, onde ele vai estender o seu próprio tabernáculo sobre essas pessoas, isso não será nada ruim. Vem da parte de Deus, porém aqueles que ficarem vão talvez interpretar como realmente uma tragédia, algo que Deus fez e que talvez essas pessoas não mereceriam. E continua. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E a gente vai ver que, em contraposição aos 4 cavaleiros e seus cavalos de Apocalipse, existem 4 carros e seus ventos, descritos em Zacarias 6, 1 a 8. E a gente vai ver aqui também, mais para frente. Continuando o texto. E nunca mais o viu, Eliseu nunca mais viu Elias. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Só Jordão é um rio. E a gente vai ver essa analogia em Apocalipse 12 também. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as suas águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Pergunta estranha, né? Por que ele fala isso, sendo que ele acabou de ver uma manifestação angelical, algo realmente extraordinário, e pergunta onde está o Deus de Elias. Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. E veja bem, existem profecias que dizem que a redenção final vai ser semelhante de quando Deus libertou os hebreus do Egito, porém de uma forma tão mais extraordinária, mas tão mais extraordinária, que as pessoas não vão nem mais citar o exemplo de quando Deus tirou os hebreus do Egito, mas essa nova redenção, essa última redenção, vai ser tão extraordinária que aquela lá que realmente já foi extraordinária vai parecer pequena, mesmo tendo aquelas 10 pragas, mesmo tendo o mar sendo aberto, mesmo tendo fogo, nuvem, tantas coisas acontecendo, o maná, coisas milagrosas, no final vai ser ainda muito maior. E em Apocalipse 12, 15 a 16, vai falar que nesse momento em que Satanás e seus anjos vão perder suas posições no céu, eles serão lançados aqui na terra. E por conta da mulher estar sendo poupada, né, está sendo transportada para um outro lugar seguro, ele vai arrojar da sua boca água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Sendo que, se a gente ler com cuidado o livro de Hebreus, o poder da morte estava nas mãos de Satanás, dá a entender isso. E agora está na mão de Cristo. E aqui ele vai tentar algo realmente para tentar matar essas pessoas. Mas a terra, porém, socorreu a mulher. E essa terra aqui tem uma analogia que a gente vai também tratar mais à frente, em que ela socorre a mulher, em que abre a boca e engole essas águas. E nesse exemplo que Eliseu fez também, ao tocar nessas águas, elas dividiram e ele passou. Então, semelhante àquela travessia do Mar Vermelho, na verdade é Mar de Juncos, né? Nesse evento, que é o arrebatamento, vai ter essas águas em que também serão repartidas, eles vão passar também milagrosamente. Mas esse estudo aqui ele é muito avançado e não é para iniciantes a princípio, né? Porém, tem muita informação, muitas conexões que parecem ser difíceis realmente de assimilar. Eu também demorei muito tempo para poder ter esse entendimento e eu creio que não veio de mim mesmo, do meu próprio esforço. E por isso é que eu estou fazendo questão de compartilhar. A continuação do texto. Vendo os discípulos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes.
e que nessa analogia eu comparei com os selados, os 144 mil, em que eles dizem: deixa-os ir à procura do teu Senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes, isso tem uma analogia, ou em algum dos vales. Porém, Eliseu respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que, constrangido, lhes disse: enviai. E assim também será os selados. Eles vão ser voluntários, eles querem ir. E Deus pagará um preço para que eles possam estar nesse local de juízo, auxiliando seus irmãos. E aqui no texto eles ficam procurando o espírito ali de Elias por 3 dias. Aqueles 3 dias também que parecem ter uma grande representação nas escrituras. Porém, não o acharam. Então voltaram até Eliseu e Eliseu falou: eu não disse para vocês não irem? Porém, pelo que eu tenho estudado, parece que sim, vai haver pessoas que vão se converter nessa grande tribulação. Não sei se vai ser muita coisa, como já foi pregado isso. E também uma parte de Israel também vai se converter. Mas vamos com calma. Continuando o texto, os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más. E fazendo analogia lá com Apocalipse 8, 10 a 11, fala de uma estrela chamada Absinto. Na verdade, se trata de um demônio. A gente vai ver por que se trata de um demônio. E por conta desse demônio contaminar as fontes das águas, ou seja, lembra de quando Jesus está falando com a mulher samaritana, que ele pode dar água viva? Está falando também de uma fonte ali, como se fosse um alimento espiritual, algo espiritual. Então, muitos dos líderes que ficarem nessa grande tribulação vão ser contaminados por conta desse absinto, dessa estrela, desse demônio, em que eles vão piorar tanto as suas pregações, não sei quais são as justificativas deles, quais serão, em que essas águas, essas fontes das águas serão tão amargas que as pessoas vão morrer por conta desses ensinos. Mas, continuando aqui no texto, e a terra é estéril, ou seja, não está produzindo mais filhos ao Senhor, né? Frutos. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E Jesus diz para nós, em Mateus 5,13, sois o sal da terra. E ele ainda acrescenta: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vai servir somente para isso, ser pisado. E isso se trata daquele período da grande tribulação. Vão ser pisadas as pessoas. E aí trouxeram esse prato com sal a Eliseu. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. E é disso que se trata o final da grande tribulação. Uma restauração no final de tudo isso. Vai ser um período de dor, de sofrimento, mas também com esse propósito, principalmente disso, de restauração, reconciliação. Ficaram assim, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e aqui começa a falar sobre uns jovens que, vendo Eliseu por conta dele ser calvo, na verdade não é simplesmente por conta da aparência, mas por conta do chamado dele para com Deus, de ser profeta, esses jovens começam a zombar dele. E aí Eliseu amaldiçoa esses rapazes, e por conta disso, dessa maldição, saíram ursas, no plural aqui, do bosque e despedaçaram 42 deles. E olha só, 42 é o mesmo número de meses da grande tribulação, escrito em Apocalipse 11, 2 e 13, 5. E também tem em outras partes, porém está escrito como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que dá 3 anos e meio. Por isso que eu achei tão interessante essa analogia, porque parece que realmente tem a ver com o Apocalipse. Porém, por que poupar a igreja e ter esses selados, somente esses selados aqui? A explicação exata de por que somente os selados é muito mais complexa, em que talvez eu fale somente no último vídeo mesmo, porque realmente é polêmico. Mas o motivo de poupar a igreja seria o mesmo princípio de Jó e de Sodoma. E no final vai fazer sentido. Em Lucas 21, 22 e versículo 35, Jesus vai dizer que porque estes dias, falando da grande tribulação, e olha só, ele fala no plural, dias, porque quando as pessoas acreditam que o arrebatamento só vai acontecer antes do dia da ira, ou seja, depois da grande tribulação, por conta do dia da ira, realmente Deus não nos predestinou para o dia da ira. Porém, todo esse período da grande tribulação se trata de dias. São dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, todo esse período se trata disso. A gente vai ver que nas trombetas, tantas coisas que vão acontecer. E depois, os cálices, apaga. Então, vamos com calma porque é muita informação. E Jesus continua: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, né? Sobre todos os que estiverem aqui. Porém, se a igreja realmente for retirada, né? O espírito dessas pessoas, ficando somente os corpos, eles já não vão sofrer. E em 2 Pedro 3,7, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E em 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 3, Paulo também fala que para que pudéssemos orar, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é para todos. Todavia o Senhor é fiel,
ele vos confirmará e guardará do maligno. A gente vai ver que Satanás e seus anjos vão perder suas posições nas regiões celestes e todos eles vão ser lançados aqui na terra. Eles vão estar aqui. O nível de opressão vai ser de uma forma que nunca foi vista. E Deus está falando, ele vai nos livrar do maligno. Isaías 66:16. Porque com fogo e com a sua espada entrará em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Não todos, mas muitos. E tem um motivo para isso, e eu não sei quando que eu vou apresentar essa outra teoria. Porque haverá ressurreição para a vergonha e também ressurreição para a vida. São duas. Em Isaías 10:22-23. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição está determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Vai acontecer sobre todos que estiverem aqui. E aí, se perguntarem, tá, e os selados? Por que não poderia ser a igreja inteira aqui também? Os selados, eles sabem que eles podem perder a vida. E eles são voluntários para isso. Deus não pede um sacrifício humano. Mas aqueles que realmente entenderam e vivem o amor, o mesmo amor de Cristo, que cumprem esse mesmo amor, estão dispostos a ser voluntários para isso. Mesmo que façam o que quiser com o meu corpo, e eu vou fazer a vontade do Pai. E essa vontade é auxiliar meus irmãos. Realmente não é uma coisa para qualquer um. Além de existir um outro motivo que fazem eles serem especiais. Em Sofonias 1:2-3-18. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Em Daniel 12:1, fala que haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. E em Marcos 13:19 e também em Mateus 24:21, Jesus falando: tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, desde que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Quando ele está falando sobre aquela tribulação ali, não se trata da destruição do segundo grande templo e de Jerusalém sitiada naquele momento. O que está para vir nunca ocorreu desde que houve mundo, desde que Deus criou o mundo. Até agora e nunca vai haver, e nunca haverá. Ou seja, isso também inclui o dilúvio e tudo que ocorreu naquele momento. Então, realmente, o que está para vir é uma coisa que nunca ocorreu. Em Sofonias 3:6, exterminei as nações, as suas torres estão assoladas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. E aí, João está falando o seguinte em João 3:18. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porém, também existem pessoas que acreditam que estão salvas por crerem no nome de Cristo, mas não vivem isso. E se não vivem, é porque, na verdade, não creem. Se não morreram por pecado, para nascer esse novo Espírito e então viver em Cristo, e essa ser a vida de Cristo, eles, na verdade, não creem. E a gente vai ver daqui a 2 vídeos isso mais detalhadamente, em que se a minha fé ela é consumada, confirmada pelas obras, e o apóstolo Tiago diz que a pessoa não é salva por fé somente, mas por fé e por obras, porém as obras vêm primeiro. Por isso que Jesus fala para aquele jovem rico, vende tudo que você tem, as suas posses, reparte entre os pobres, e depois vem e me segue. Ou seja, você confirma, você realmente agiu de acordo com aquilo que você crê, você realmente crê nas palavras de Jesus, depois você vai e segue. E o jovem rico não conseguiu fazer isso, mas o publicano, o chefe dos publicanos, conseguiu. Realmente ele vendeu suas posses, porém, como ele tinha roubado, ele pagou 4 vezes mais a cada um que ele tinha roubado. Repartiu entre os pobres e depois foi seguir a Cristo. Então as obras têm sim uma importância muito grande, porque se Jesus falasse pra gente hoje, vende o que você tem, as suas posses, e depois vem e me segue. Se ele dissesse isso pra gente, agora, será que a gente faria? Ou seria como o jovem rico que ficou triste e não fez? Ou como o publicano que, arrependido e também reconhecido que havia roubado, procurou a reparação, também vendeu suas posses, repartiu e depois foi seguir a Cristo. Então, essa palavra, na verdade, não é somente para aqueles e para aquele momento. É para nós hoje, permanece. A igreja em Atos e toda a pregação dos apóstolos se baseia nisso também. Você realmente fazer essas coisas. Sendo que parece, né, as pessoas vão querer julgar. Pois o que está falando, realmente a gente é salvo por obras. Mas sabe o que realmente vai fazer com que você venda suas coisas? Aquilo que você não utiliza, você não tem tanta necessidade. Por exemplo, eu tenho 2 carros ou 2 veículos, eu só preciso de um. De verdade, eu só preciso de um. Então você vai, vende e reparte. Ou você tem 2 casas ou mais, mas você precisa viver somente em uma. Você as vende e reparte. Não com os líderes, estou falando com quem realmente precisa, com os pobres e necessitados. Sabe o que realmente vai ser necessário para que você faça isso, essas coisas? Fé. O que você realmente vai precisar para se mover e fazer isso é a fé. Por isso que a fé se consuma nas obras, ela confirma.
Porque uma vez que você realmente conseguiu fazer algo que as pessoas normais, que estão presas nesse mundo e com as riquezas deste mundo, vivendo sobre a tutela do Deus deste mundo, não conseguem. Porque é necessário fé. É necessário fé para você fazer essas coisas. Aí quando você realmente faz, aí sim a sua fé é confirmada. Porque somente depois que Abraão fez algumas coisas, em que a sua fé foi lhe imputada, foi transformada em justiça. Depois de ele fazer, depois de ele agir, de acordo com aquilo que Deus estava querendo dele. Mas, continuando aqui, em 1 Coríntios 6, 2 a 3. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Mas aqui, deixando mais específico, julgar os anjos caídos, não os santos anjos que estão diante de Deus e que nos auxiliam. Porém, os dias da grande tribulação são dias, como Jesus falou, são dias de juízo, dias de vingança. E como João disse, quem nele crer não é julgado. Quem não crê já está julgado, porque o príncipe deste mundo também já está julgado. Mas a gente vai ver isso aqui também. Em Ezequiel 30, versículo 9, eu assimilei com os selados, 144 mil. Naquele dia sairão mensageiros diante de mim em navios. Por isso que talvez Jesus utilizou essa referência, assim como foi nos dias de Noé. Eles sairão em navios, como se fossem navios, né? Mas é só uma metáfora. Em Isaías 18, 2 e também versículo 7. Que enviará baixadores por mar em navios. E ele fala que esses que estão sendo enviados, cuja terra os rios dividem. E aí, será que essa terra, quando aparece lá em Apocalipse 12, quando fala que a terra abriu a boca e engoliu aquela água que o dragão arrojou contra a mulher, será que não se trata de quando esses selados estiverem vindo, e não sei se intencionalmente ou não, mas eles vão auxiliar, em que eles dividirão essas águas e esse povo passará sem impedimento? E aí, se tratando mais sobre o princípio de Jó, especificamente, em Jó 42, 7 a 9. Jó, quando estava sofrendo, vieram amigos deles e falaram várias coisas. Porém, no final, Deus fala assim para estes: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ide ao meu servo Jó, e o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, não de vocês, mas de Jó eu vou aceitar, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. E olha só, a palavra desses justos ali, esses amigos de Jó, esses três, não foi tão louco assim aos nossos olhos. Não é uma blasfêmia, eles até tentaram defender Deus, mas eles não falaram corretamente, não falaram o que era reto. E aí, veja só, a nossa geração ela é tão perversa que fala tantas coisas. Será que não é por isso que agora vai vir essa grande tribulação, para que Deus trate segundo essa nossa loucura, a loucura que está esse mundo? E o que esses amigos de Jó fizeram? Fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó, não a deles, mas a de Jó. Esse é o principal motivo desses selados, de eles estarem aqui, porque mesmo aqueles que estiverem aqui, estiverem clamando, Deus não vai aceitar mais a intercessão deles. Tudo aquilo que eles fizeram, praticaram, toda essa loucura que viveram, tendo prazer na iniquidade, sendo também o significado da palavra iniquidade, aqueles que praticam a iniquidade são aqueles que são opostos à equidade, não querem repartir os seus bens, não querem abençoar o próximo. Então, esses selados vão estar aqui para isso, para eles serem como se fossem esses sacerdotes, em que Deus sim vai aceitar deles a intercessão. Isaías 26, 7. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. É estranho essa frase. Poxa, se eu sou justo, por que eu tenho que aplanar a vereda de outro justo, já que ele também é justo? Ou será que ele vai se tornar justo? E eu estou auxiliando ele nesse processo. Então, eu creio que assim será também. Em Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Por isso que eu creio que será esses dois princípios, como o princípio de Jó, em que Deus aceita a intercessão dele, e como também esses sobreviventes que são deixados, porque se não houvessem, Deus já teria tratado este mundo como Sodoma e Gomorra, trazendo a destruição sem mais este momento de arrependimento, esse momento extraordinário de arrependimento. Então, porque o momento de arrependimento já está, já acontece, mas não quer atender. Então Deus vai dar esse momento ainda mais extraordinário para que possam fazê-lo. E vamos tratar agora sobre algumas representações e simbologias. Porém, o primeiro que eu gostaria de deixar mais claro é que quando em João 12, 31 a 33, Jesus está falando que agora o seu príncipe será expulso, talvez muitos interpretam que aquilo que está descrito em Apocalipse 12 já ocorreu, em que o diabo, aquela peleja nos céus já ocorreu e ele foi expulso. Porém, a gente vai ver que não é isso, e que ele continua naquela posição dele. E vamos ver o que Jesus falou. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Isso aqui é toda uma continuação do versículo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Porém, Isaías 9:6, quem é chamado do príncipe da paz? Não é o Messias?
E essa paz não é o Espírito Santo em que Jesus especifica que ele vai dar a paz, uma paz que o mundo não dá, em João 14, 16, 17 e versículo 25 a 27 também. Então, na verdade, quando Jesus fala o seu príncipe será expulso, e ele estava em Israel falando isso para os judeus, ele estava falando de si mesmo, porque foi com os nossos pecados que nós matamos a Cristo, e ele foi expulso deste mundo pelos nossos pecados. Nós o expulsamos deste mundo. Então, aqui, nesse caso, não se trata do diabo, nesse versículo em específico, mas vamos ver agora outros que se trata sim do diabo. Em João 14:30, já não falei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Ele está falando que, na verdade, o príncipe vem. Não é que ele vai ser expulso, ele vem. Em João 16:11, ele está falando sobre a vinda do Espírito Santo, porque ele vai nos auxiliar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí a continuação aqui está falando do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Porém, não quer dizer que ele foi expulso do seu lugar ainda. Ser julgado é uma coisa e ser expulso é outra. É como se ser julgado a sentença saiu, e depois a execução da sentença. Em 2 Coríntios 4, 3 a 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E ele fala a mesma coisa em Efésios 2, 1 a 3. Sendo que, quando o apóstolo Paulo está falando essas coisas, Jesus já morreu, ressuscitou e está acima das potestades e principados. E Paulo está falando que o Deus deste século está cegando o entendimento das pessoas, para que elas permaneçam incrédulas em relação a Jesus. E agora, propriamente dito, falando sobre as simbologias, vamos ver qual a diferença que tem entre os selos, lá de Apocalipse, as trombetas e os cálices. Os selos, a gente pode ver que quem abre os selos é Jesus. E Jesus ele está naquilo que a gente pode chamar de eternidade. Então, quando os selos são abertos, eles acontecem na eternidade. E quando Jesus abre esses selos, ele está concedendo autoridade aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso é do primeiro ao quarto selo. Porém, repare uma coisa. Isso está acontecendo na eternidade, em um tempo que é totalmente diferente do nosso. Não está acontecendo aqui na Terra. É um outro momento. São coisas que parece que não estão conectadas, né? Como a gente pode conectar algo que é atemporal com um temporal? É algo estranho. Já as trombetas, por Satanás e seus anjos perderem suas posições no céu e ter uma comunicação com a eternidade, em Apocalipse 12, que é onde está descrito essa expulsão deles, e assim como a mulher estará fora da vista da serpente, que está escrito em Apocalipse 12 também, por eles estarem longe, ou seja, não tem mais conexão, eles foram realmente expulsos dos seus lugares nas regiões celestes, lançados aqui na Terra, as trombetas, elas servirão de instrumento de aviso para quando perderem essas posições. E ela servirá de um aviso de quando eles poderão exercer a autoridade que lhes foi concedida. Porque eles vão receber a autoridade quando Jesus abrir o selo. Vai ser entregue essa autoridade a eles. Mas não é para exercer imediatamente. Então, quando as trombetas começarem a tocar, eles vão saber, agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo. Tudo isso que já está escrito em Apocalipse. Já os cálices, pela causa dos danos que eles fizeram, na verdade eles ainda vão fazer, né? Em Apocalipse 11, 18, que descreve que chegou o momento de destruir os que destroem a terra. Isso incluindo os homens poderosos como os anjos e demônios. Eles receberão a paga de tudo isso que eles fizeram. Por isso que nesse momento dos cálices, mesmo sendo algo muito terrível, tenebroso, parece que eles não se arrependem. Porque na verdade são adoradores do diabo. A maior parte deles são adoradores do diabo. E eles, mesmo assim, eles não vão se arrepender. Porque realmente é algo estranho. E o que eu tenho aprendido até agora, os satanistas, eles na verdade acreditam que vão para o inferno. Eles sabem disso. Porém, eles acreditam que lá existe uma parte em que como se fosse um céu lá no inferno, que é reservado para eles. E que o inferno de verdade seria aqueles que foram rejeitados tanto por Deus quanto pelo diabo. Mas é estranho, porém eles realmente acreditam que eles não vão para o céu, eles vão para o inferno. E eles também sabem o que está escrito em Apocalipse. E mesmo assim eles estão dispostos a receber tudo isso. Tudo isso porque eles creem, ou seja, eles têm fé naquilo. Eles têm fé no diabo, em que eles podem ser vitoriosos no final. E como eu já havia mencionado que a estrela chamada Absinto, na verdade, se trata de um demônio, quem deu essa pista foi o próprio Jesus, em Apocalipse 1, 20. Algumas simbologias estão dentro do próprio Apocalipse, mas são poucas. A maior parte está fora, está nos profetas. Então a gente precisa investigar toda a Bíblia para poder entender o Apocalipse. Ele fala, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em Mateus 24, 29, mas também está em Marcos 3, 25 e em Lucas 21, 26, Jesus está falando que as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, não se trata aqui de meteoro ou de algum tipo de arma ou de alguma coisa assim. Se trata, na verdade, que os demônios, todos eles vão ser expulsos dessas regiões celestes e lançados todos aqui na Terra. E haverá até momentos em que todos os abismos também serão abertos.
e todos eles vão vir para cá. O nível de opressão realmente será como nunca foi visto. Em Judas 1, 12 a 13, fala que, comparando anjos também a esses demônios, né, essas estrelas, estes homens são como estrelas errantes, e existem essas estrelas que são errantes. Desde a criação, lá em Gênesis, estes aqui também já estão representados lá. Quando se fala de principados, potestades, dominadores, se trata dessas estrelas que Deus criou, que auxiliam ao governar. Porém, elas são errantes, elas erraram, né? Acabaram caindo em pecado. E alguns abandonaram seu próprio domicílio, deixando a eternidade, voluntariamente. E eles estão em algum lugar. Esse lugar se chama regiões celestes. E a gente vê isso em Paulo falando em Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra esses principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Lembrando, quando Paulo escreveu isso, Jesus já havia morrido, ressuscitado e estava na eternidade. Então, esses demônios, eles ainda atuam nessas regiões celestes. Eles não foram expulsos ainda. E uma outra expressão que se tem para esses anjos, demônios, é milícia celestial. Aí pode se tratar tanto de anjos quanto demônios. O exército dos céus, a mesma coisa. Está descrito em Gênesis 1, 4, 18, Deuteronômio 4, 19, Jeremias 19, 13, Atos 7, 42, 43 e Amós 5, 25 a 27. Ou seja, esses anjos são, na verdade, essas estrelas. Essa representação que aparece lá em Apocalipse, quando fala dessas estrelas, está se referindo a anjos. A expulsão de Satanás e seus anjos das regiões celestes os farão cair aqui na terra. E essa peleja está descrita em Apocalipse 12, 7 a 12, e também em Isaías 24, 21 fala que naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra, na terra. Mas tem muito mais passagens que a gente vai ver aqui ainda. Outra simbologia. A mulher de Apocalipse 12 se trata da verdadeira igreja. A mulher, ela não pode ser o Espírito Santo, porque ela foge. Está descrito que ela foge. E o Espírito Santo, ele tem um atributo de onipresença, não tem como fugir. E a essa mulher será dada as duas asas da grande águia. Ou seja, realmente não se trata do Espírito Santo. E por que é dado essas duas asas? Para que voe ao lugar que lhe foi preparado. E ela será sustentada por 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, que é o período da grande tribulação. Se a mulher é a igreja, o filho varão, que é descrito em Apocalipse 12 também, não pode ser Cristo, já que é Cristo quem edifica a igreja e foi por ele formada. Em Mateus 16, 18 é quando Jesus fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o filho varão não é Cristo. A gente vai ver de quem se trata. Já o deserto se trata de regiões celestes. Quando fala que a mulher será dada essas duas asas da grande águia para que ela voe para o deserto, como o diabo e seus anjos, após essa expulsão, por conta dessa peleja que Miguel e seus anjos farão, essas regiões celestes, elas ficarão como desertas. Eles não vão estar mais lá, de forma tal em que a mulher ficará fora da vista da serpente. Ou seja, realmente perderam suas posições, não vão ter mais acesso a essas regiões celestes e elas ficarão desertas. Aí Apocalipse 12, 1, fala assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E por que fala sol? Foi difícil de achar essa simbologia, mas em Malaquias 4:2 diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá, olha só, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. A gente vê que em Apocalipse 12, quando há essa peleja nos céus, um dos anjos fala assim: agora veio a salvação. E no versículo 14 diz que foram dadas à mulher essas duas asas da grande águia. E essa mesma coisa que a gente vê aqui em Malaquias 4:2. Já em Apocalipse 19:8 diz assim: pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, o sol, quando se fala de sol, está se tratando de justiça, a justiça divina. E ela também é representada pelo linho finíssimo que os santos vestem. E por que eles vestem? Porque, na verdade, eles já fizeram. São atos de justiça. São atos, não é fé. São coisas que eles realmente fizeram. São obras através disso. Eles confirmaram sua fé. São atos de justiça. E aí, voltando de novo para Apocalipse 12:1, quando fala que essa mulher vestida de sol está com a lua debaixo dos seus pés, a gente vai ver do que se trata essa lua. Porém, não é por uma espécie de dominação ou porque essa lua está subordinada a ela. Em Salmos 89, 35 a 37, a gente vai ver que o povo de Israel ele é comparado com a lua. Deus falando: uma vez falei por minha santidade, eu serei falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Ou seja, a posteridade de Davi, que é o povo judeu, eles serão estabelecidos para sempre, como a lua. Por isso essa comparação com a lua. Antes eu achava estranho, poxa, se os judeus são a lua, o sol seria Deus? Mas em Apocalipse fala que o sol se escurecerá, e a lua deixará o seu brilho. Mas, se o sol fosse Deus nessa representação, como que Deus vai escurecer? Mas na verdade é porque se trata da justiça.
essa justiça, que já está pálida, vai escurecer ainda mais. E isso também vai afetar o povo judeu, que existem certas práticas de justiça, que já estão determinadas inclusive em Deuteronômio, em que na verdade vai se começar a fazer o avesso, vai ser na verdade o oposto que vai ser praticado. E por isso que eles precisarão de um auxílio, né, de profetas e também dos selados, para auxiliar nisso. Eu sei que parece estranho, mas olha só, Jesus também disse em Mateus 21:43, para os judeus falando: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Por isso que essa lua aparece debaixo dos pés, mas, novamente, não é por dominação ou por subordinação ou subserviência, algo do tipo. E lembrando dessa comparação, já que ele falou em relação à lua, como uma testemunha fiel no espaço, em Daniel 12:3, fala que os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então existe essa comparação com as coisas que a gente vê no espaço. Sendo que em Jeremias 31, versículo 31 e também 35 e 36, Deus está falando ali sobre as leis fixas e também cita a lua e o sol. Ele está falando ali dos judeus, a representação deles. Os judeus estão sendo representados ali como se fosse a lua. Então, se Israel falhar com as leis fixas diante de Deus, Israel deixará de ser nação diante dele. E esse vai ser um assunto que eu também vou tratar alguns vídeos mais à frente, em qual é o motivo, qual é o porquê que o anticristo vai se passar como se fosse o Messias. Qual o motivo disso? Para que isso? Já que ele detém o ministério da iniquidade e consegue cegar a muitos, por que não continuar assim enganando o mundo inteiro? Existe um motivo por que ele vai fazer isso. E é importantíssimo a gente entender isso. Em Apocalipse 12:5, fala assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão. A gente viu que esse filho varão não pode ser Cristo, porque Cristo é quem edifica a igreja. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Parece estranho, mas eu vou esclarecer. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Isso aqui a gente vai ver muito mais à frente, mas nesse vídeo ainda, ou no próximo. Em Apocalipse 2:26 a 28, Jesus ali vai dar uma promessa ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, não é a minha fé, as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ou seja, na verdade as cartas de Apocalipse também existe uma mensagem ali codificada, em cada uma delas, quando fala ao vencedor, sobre esses selados. O que eles vão receber, por que eles vão receber, por que eles vão ser voluntários. Simplesmente para dar a vida e somente por isso? É por interesse? Também não é por interesse. Mas existem essas promessas, em que eles também vão reger com cetro de ferro. Então quando fala sobre o filho varão, está falando sobre esses selados, os 144 mil. E a gente vai ver alguns versículos mais à frente aqui mesmo. E qual outro motivo por que Jesus não poderia ser esse filho varão? Porque quando está descrito ali em Apocalipse 12, o dragão ele estava pronto, né, para devorar o filho quando ele nascesse. Mas Jesus, na verdade, por sua morte, ele é que venceu o dragão, o diabo. E está descrito em Hebreus 12:8 a 15, em 1 João 3:8, que fala que foi para isso que Cristo se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Então, Cristo, na verdade, não poderia ser devorado quando esse filho nascesse. Mas essa tentativa de devorar é o que está escrito em Apocalipse 12 também, no versículo de 13 a 17. Quando a mulher, sendo transportada para o deserto, neste momento, ele vai tentar arrojar uma espécie de rio para tentar abater a ela. Porém, ela será salva, né? Então, a este sim, o Satanás, o diabo, o dragão, estava pronto para tentar devorar, mas haverá um livramento. Isaías 66:7 a 8, diz assim: antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Ou seja, tem pessoas que realmente, antes da grande tribulação, conseguiram já dar à luz. E realmente morreram para o pecado. E conseguiram isso. Mas olha o que o profeta questiona. Quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Olha só, aquela mesma analogia de a terra engolindo o rio. Ele fala, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez, ou seja, aquele filho varão está representando uma nação inteira que nascerá em um único dia, nesse evento. Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Em Apocalipse 12:17, fala que o dragão foi pelejar com os restantes da descendência da mulher. Ou seja, ela tinha dado à luz a um filho varão. Só que agora fala que foi pelejar contra os restantes da descendência da mulher. Aquele um filho estava representando toda essa nação dos selados que vai nascer, né? Porque eles serão selados ainda. Então aquele menino agora se tornou nação. Em Miqueias 4:7, dos que cocheiam farei a parte restante, dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora para sempre. E a gente vai ver que existe uma representação desses selados com o incenso, ou incensário, né, que é atirado à terra. O incenso, ele contém a oração de todos os santos, e esse incensário, ele vai ser atirado à terra, em Apocalipse 8:3 a 5. Em Apocalipse 7:1 a 8, quando está descrevendo ali os 144 mil, que eles serão selados, não especifica o local
espacial onde eles serão selados. Fala que vai ser na fronte, né? Mas não fala o lugar onde eles serão selados. Não fala que vai ser aqui na Terra. Dá a entender isso, eu sei que dá. Porém, será que é isso? Espiritualmente falando. Porque eles não vão ser selados fisicamente, espiritualmente eles serão. Então, se o Espírito for tirado, assim como o Espírito de João foi tirado e ele viu todas essas coisas, o Espírito dele foi levado até a eternidade. O Espírito desses selados não poderiam ser selados dessa forma, o Espírito deles serem tirados e depois eles voltando, porque assim também aconteceu com João. Ele viu essas coisas e depois voltou a viver normalmente. E aí, será que aquela quase meia hora de silêncio nos céus, descrita em Apocalipse 8, 1 e 2, não seria esse o momento dessa selagem, desses eleitos? Isso acontece no 7º selo. Porque é estranho, porque no 5º selo só aparecem as almas daqueles que já morreram clamando. Eu vou explicar por que disso. E também no 7º parece que não acontece nada, somente esse incensário sendo lançado à terra. E tem esse silêncio no céu. Então, será que tem relação com isso, o momento de eles serem selados? Como o anjo ordena em Apocalipse 7, 2 e 3, aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que eles já receberam autoridade para fazer o dano, porém ainda não foi anunciado através da trombeta. Eles ainda não perderam seus lugares nos céus. Então, esse anjo diz para eles, para não causarem nenhum dano até selarem os escolhidos. E aí, será que aqui na Terra seria nesse momento em que se estaria dizendo paz e segurança? Porque talvez eles precisariam aplacar a ira ou parar as guerras entre as nações por conta dessa ordem desse anjo. E como uma desculpa, talvez, começariam a falar paz e segurança. Tipo assim, vamos fingir que está tudo bem, que nós estamos no controle. Eu imagino que isso poderia estar acontecendo neste momento. E já em Ezequiel 46, 9, 10 e também no versículo 12, vai falar sobre uma porta que se fechará depois do Messias, do príncipe, sair. Então haverá uma porta em que esse príncipe vai abrir. E a gente vai ver essa representação em Apocalipse também. E deixando um pouco mais claro do que se trata essas regiões celestes, a gente já viu em Efésios 6:2 que o diabo, os principados, potestades, dominadores, eles atuam nessas regiões celestes. Em Efésios 1, 20 e 21, fala que Jesus, ele ressuscitando os mortos, Deus o fez assentar à sua destra nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio. Então, Cristo está acima deles, mas existem essas regiões celestes ainda. E eles estão lá. E mesmo Jesus tendo subido a essa posição, eles não perderam seus lugares ainda. Efésios 2:2. Os quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu coloquei outras referências aqui também sobre esse tema. E em Judas 1:6, está falando que alguns anjos não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Porém, isso não significa que eles estão na eternidade, onde Jesus abre esses selos. Mas eles estão nessas regiões celestes como se fosse algo, um patamar um pouco abaixo, em que tem algum tipo de comunicação ainda, né? Por exemplo, quando Daniel, o profeta, está jejuando, e ele fala por 21 dias, quando o anjo chega até ele, ele fala, a sua oração foi ouvida e seria respondida no mesmo dia. Porém, houve uma resistência espiritual ali. Uma potestade viu que o anjo iria até Daniel e tentou impedir. E aí teve que vir um outro príncipe, o Miguel, para poder auxiliar nessa batalha. Então, existe algum tipo de comunicação que eles percebem o que está acontecendo. Mas falando um pouco melhor sobre esse grande sinal que haverá no céu, deixando mais claro que, do 1º ao 4º selo de Apocalipse 6, Deus é que está dando autoridade aos 4 cavaleiros de Apocalipse. Porém, no 5º selo, só eu deixei assim entre aspas, né? Só tem as almas clamando por quando o Senhor vingará o sangue deles. E essa é a oração dos santos que aparece depois, no incensário. Ou seja, quando começará os dias da vingança, da grande tribulação? Eles estão clamando por isso. No 6º selo, está autorizando o início da grande tribulação, o que está descrito no capítulo 12. Ali começa essa batalha para se dar início a essa grande tribulação, sendo ela já a consequência da primeira trombeta. Existe a relação, a gente pode ver ali no 6º selo e a primeira trombeta. Existe uma relação um com o outro. Quando Deus autoriza pelo 6º selo o início, isso se dá na primeira trombeta. Eu sei que é estranho ouvir tudo isso que eu tô falando, porque existem tantas teorias, parece que a gente já tá em tal trombeta, só tá faltando mais uma, somente a última. Mas nada do que está escrito ainda começou a acontecer de fato. Algumas coisas já estão prestes a acontecer. É como se todas as peças desse tabuleiro aí de xadrez já estivessem em suas posições, porém só esperando a autorização. E isso já está em andamento. Porém, isso acontece na eternidade, a gente não consegue precisar aqui na Terra, isso aqui aconteceu tal dia, isso aqui tal outro dia. É algo atemporal em relação ao nosso. No 7º selo, que é essa selagem dos escolhidos, dos 144 mil, a visão dos que foram poupados da grande tribulação aparece ali no capítulo 7 de Apocalipse, sendo que, quando fala assim essa expressão, em Apocalipse 7:14, são estes os que vêm da grande tribulação. Alguns acabam crendo que, na verdade, se trata daquelas pessoas que morreram no período da grande tribulação, como se houvesse ali um grande avivamento nesse período da grande tribulação. Mas será que essa expressão ali não está falando que essas pessoas, na verdade, são as que foram poupadas da grande tribulação? Ou seja, elas vêm da grande tribulação, porque lá acabou de começar a grande tribulação. Com a chegada delas, foi dado início à grande tribulação. Por isso que elas vêm da grande tribulação. E o incensário, nesse 7º selo, ele é lançado à terra, e está descrito em Apocalipse 8, 1 a 5, se tratando dos selados. E esses eventos, na verdade, eles vão ocorrer
na primeira trombeta. Lembrando que os selos estão dando autorização, Jesus é que está no controle, autorizando isso, e nas trombetas é que se estará dando início a essas execuções. Então vamos ver a relação que tem com Apocalipse 12 e a primeira trombeta. Apocalipse 12, 3-4, fala que viu um grande sinal nos céus, e eis um dragão grande vermelho. Tem essa cor vermelha, né? Em Apocalipse 8, 7, que é a primeira trombeta, fala que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, ou seja, vermelho, e foram atirados da terra. E então foi queimada a terça parte da terra e das árvores e também de toda erva. Porém, repara o seguinte, toda erva. Tem simbologias aqui, não significa que são exatamente isso, que as árvores aqui do mundo vai ser afetada, ou que a erva aqui da terra também. Mas onde que eu achei a representação disso? Em Isaías 46-8, fala claramente, toda carne é erva. Então, por isso que eu não descarto essa possibilidade de quando houver esse arrebatamento, os corpos ficarão aqui, ou seja, afetou toda essa carne, e elas ficaram aqui. E eu sei que parece algo estranho, ou aterrorizador, mas em Amós 6,3 ele diz assim, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Isso pode ser o povo de Deus também. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Ou seja, parece algo terrível, parece uma morte, parece algo súbito, mas será que não vem da parte do Senhor? É ruim assim? Mas voltando ao texto de Apocalipse 12, 3-4, fala que esse dragão, com a sua cauda, ele arrastava a terça parte das estrelas do céu. E depois que me veio essa ideia, as pessoas geralmente acham que a terça parte dos anjos foi que caíram. Só que eu comecei a perceber que talvez isso não é verdade. Já que os demônios são comparados com estrelas, eu imaginei da seguinte forma. Se a nossa galáxia fosse comparada aos anjos caídos, todas elas, todas essas estrelas da nossa galáxia fosse comparada aos anjos caídos. Parece um número muito grande para nós. Realmente para os humanos é algo extraordinário. Mas se comparar as estrelas da nossa galáxia com as estrelas de todas as outras galáxias de todo o universo, vai parecer quase nada, quase nada. E é por isso que eu acredito que realmente o diabo ele é muito mais oportunista do que poderoso. Ele parece ser poderoso porque ele conhece todo o mecanismo, o tempo também ele conhece. Então, quando acontece algum evento que às vezes pode estar vindo do próprio Deus, ele pode aparecer talvez como se fosse, olha, sou eu que estou fazendo, dando crédito para si mesmo. E as pessoas temerem ao diabo. Então eu comecei a entender que, na verdade, quando fala dessa terça parte das estrelas do céu, talvez se trata do seguinte, do montante que se rebelou, talvez somente a terça parte é que se encontra nas regiões celestes, e talvez uma outra parte aqui na terra e outra nos abismos. Mas, continua agora em Lucas 17, 28-29 e o versículo 37, quando Jesus está falando que, assim como ocorreu nos dias de Ló, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. E esse é o sinal que acontece na primeira trombeta. Quando o anjo toca, houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Então, eu vejo relação entre essas três coisas aqui. O dragão, o vermelho, perdendo sua posição nos céus. Esse fogo com mistura de saraiva caindo na primeira trombeta, com esse exemplo que Jesus mesmo dá falando sobre Ló. E olha que curioso, os discípulos eles não perguntaram quando isso iria acontecer. Porque em outras ocasiões eles sempre estavam falando isso, quando é que essas coisas vão acontecer, quando. Mas agora eles falam, onde será isso? Porque da forma que Jesus estava falando, poxa, parece que vai acontecer em Jerusalém. Mas Jerusalém é a cidade sagrada. Eles perguntam então, onde vai acontecer isso? E aí Jesus responde, onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. É uma frase estranha, mas olha só, existe a verdadeira igreja e uma outra mulher, uma meretriz, que assim mesmo se diz profetiza, e está enganando a muitos. E assim como em Mateus 24, 8, 40 e 41, está falando ali a parábola do joio e do trigo, e também Jesus está falando que nesse dia, uma será deixada e levada a outra. Então, o trigo será tirado, levado para o celeiro, e o joio ficará, permanecerá, para ser triturado, debulhado. E se tratando dessa comparação com a mulher, então a verdadeira igreja será tirada e permanecerá a falsa. E essa falsa, ela tem um nome de que vive, mas está morta. Então, é como se fosse um corpo morto. Então, onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Aí aqui, esses abutres, representando, falando dos demônios, porque eles perderão seus lugares nas regiões celestes e eles serão todos lançados para a terra. Ou seja, onde será isso? Em toda a terra, né? Na terra de Israel, mas em todo o planeta é o que vai acontecer. Onde estiver o corpo, aí que vai se juntar os abutres, os demônios. E continuando sobre essa questão de toda a carne é erva, em Isaías 46:8, fazendo agora uma comparação, ele diz assim, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Ele fala, toda a carne é erva. Então, aquela representação lá de Apocalipse, quando fala de erva, está se tratando de carne, ou seja, de humanos. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Ou seja, esse talvez mal súbito que podem declarar, pode ser como se fosse o próprio Deus, isso vem do próprio Deus. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Olha só, ele fala duas vezes isso. Que toda a carne é erva e que o povo é erva. Está deixando claro isso que está escrito lá em Apocalipse. E o texto que eu já citei de Amós 3:6, mas também no versículo 9 diz assim,
Ajuntai-vos sobre os montes. Aí fala de Samaria, e vejo os grandes tumultos que há nela, e que opressões há no meio dela. E olha só, ele fala montes no plural. E a gente vai ver que existe pelo menos 2 montes, representações aqui, em que a gente vai tratar disso. Em 1 Pedro 1, 22 a 25, presta atenção que isso aqui também está falando do que está lá em Apocalipse. Ele vai citar o texto de Isaías, mas olha o foco que ele vai trazer. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, e isso produz obras, e esse aqui Jesus fala, aquele que mantém as minhas obras, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Falando isso do espírito novo que nasce, né, quando a gente morre para o pecado. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí ele cita o texto de Isaías 40. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E a gente precisa manter o foco do que os apóstolos pregaram, porque foi algo único. E a gente aqui só reproduz o que eles falaram. Então essa palavra foi evangelizada. E isso serve para Apocalipse também. E voltando à relação de Apocalipse 12 com a primeira trombeta, em Daniel 2:1 e também Apocalipse 12:7, fala que se levantará Miguel. Em Apocalipse fala Miguel e seus anjos. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda. Em Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ou seja, tem a ver com a primeira trombeta, com os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Tem uma representação muito importante esses 4 ventos. De uma a outra extremidade dos céus. Sendo que em Marcos 13:27 especifica assim, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Regiões celestes. Apocalipse 7:1, quando está falando de quando eles vão selar os escolhidos, diz assim, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E isso tem uma relação muito grande com o Zacarias 6:1-8, que a gente vai ver mais à frente, e que tem uma contraposição com os 4 cavaleiros de Apocalipse, esses 4 anjos. Porém, vamos tentar entender melhor, porque isso aqui eu realmente não vi ninguém falando sobre isso, porque já houve muita conjectura em relação a isso, em o que é que vai ser afastado, o que é que está detendo essa manifestação do diabo e desse fim dos tempos. Alguns chegaram a falar que seria a igreja, mas não é exatamente a igreja, a gente vai ver isso. E também, muito menos, não é o Espírito Santo. Vamos ver então o que pode se tratar disso. 2 Tessalonicenses 2, 3-4 e 6-7. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Sendo que a palavra deter é também possuir. Isso também existe no grego, em que essa mensagem foi escrita. Porém, olha só, a primeira coisa que precisa vir é apostasia. E essa vai ser a principal função que o falso profeta de Apocalipse vai fazer. Porque com essa apostasia, que está prestes a se concretizar, isso que será o sinal em de que essa seara vai estar madura para a ceifa, que Jesus trata em Mateus 13, 24-30, sobre o joio e o trigo. E essa ceifa está descrita em Apocalipse 14, 14 e 16. Então, quando Jesus está falando da parábola do joio e do trigo, vem um anjo e pergunta, você quer que a gente recolha o trigo? E Jesus fala, ainda não. Deixa que os dois cresçam, e quando eles estiverem maduros, aí sim vai haver essa ceifa. Então essa apostasia é o sinal de que essa ceifa está madura, ou seja, haverá alguma coisa que esse falso profeta irá fazer em que as pessoas vão ser talvez induzidas a realmente a se mostrarem que não servem a Deus e que realmente são joio, e os verdadeiros também vão ser revelados quem eles são. Porém, tudo isso é perante Deus, não diante dos homens. Então, quem é que vai ser realmente afastado? Quem é que está nesse caminho em quem é então que nós estamos aguardando que somente seja afastado, que agora o detém? Não é exatamente a igreja que será afastada, e muito menos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo possui o atributo de onipresença. Mas está dizendo que no tempo determinado, aquele que possui, ou seja, detém o ministério da iniquidade, será afastado. E a gente vai ver, será afastado de onde? De tudo aquilo que a gente já está falando, a resposta já é que será afastado das regiões celestes, pela peleja de Miguel e seus anjos em Apocalipse 12, 7-12. É isso que está faltando para que essa grande tribulação comece. Então, haverá apostasia, haverá essa revelação desse homem de iniquidade, essa confirmação de quem ele é, e haverá essa expulsão do diabo que detém o ministério da iniquidade das regiões celestes. Mas depois, no final, eu vou fazer um resumo de tudo isso aqui. Em Marcos 13:14, diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar,
E Jesus fala, quem lê entenda, se referindo ao livro do profeta Daniel. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus está falando que existe um escape. E lembrando que não se trata da destruição do segundo grande templo, porque são dias de tribulação que nunca houve desde que Deus criou o mundo. E será que esse lugar, que esse abominável vai estar situado, ou seja, ele vai estar situado onde não deveria estar? Não seria talvez o Domo da Rocha, que é o lugar mais sagrado da Terra, que é ali que deve ser feito o terceiro grande templo? Será que com um acordo que ele vai fazer, alguma coisa que ele vai falar paz e segurança, ele vai aparecer neste lugar e ele não deveria estar? Em Lucas 21:28 diz, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, ele está dando algumas coisas aqui para a gente observar, e quando começarem a acontecer, de fato, está muito próximo à redenção. Porém, Jesus está falando aos judeus, em que a maior parte, aqueles que não creem em Jesus ainda, né, ficará para ver essas coisas acontecerem. Porém, ainda assim, Jesus está falando, erguei a cabeça, ou seja, haverá ainda um outro sinal no céu, o último sinal no céu, em que eles vão ter a total confirmação de quem é o Messias e que a redenção se aproxima. Ele está falando dessa Jerusalém sitiada em Armagedon, naquela última batalha. Porque logo depois que ele está falando isso em Lucas, ele fala da parábola da figueira, que representa Israel. Em 1 Tessalonicenses 5:3, o apóstolo Paulo vai falar algo interessante. É um detalhe, mas eu achei muito importante, em que ele diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E qual é o detalhe aqui? O apóstolo Paulo, ele sempre se incluía ao falar de tribulações, provações, de dores, porém aqui ele se exclui. E eu entendo que ele não se exclui simplesmente porque ele está falando de algo do futuro. Porque em 1 Tessalonicenses também, no capítulo anterior, capítulo 4, versículo 17, ele se inclui ao falar da transformação dos corpos em glória, ou seja, da ressurreição, como se ele talvez pudesse ser um dos selados, como aqueles que estiverem vivos. Ele fala assim, e nós, os que estiverem vivos, teremos os corpos transformados em glória. Isso se dará antes do dia da ira. Então por que que ele, nesse caso aqui, ele se exclui? Lhe sobrevirá repentina destruição. É sobre aqueles que realmente vão ficar aqui. Não é para todos, não é para a igreja verdadeira. Então vamos falar como eles serão levados, como que a igreja será levada. Isso se trata das duas asas da grande águia. Em Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso aqui se trata de 3 anos e meio, o período da grande tribulação. E onde que a gente vai achar essas referências do que é, de que se trata essa grande águia? Em Êxodo 19:4, Deus está dando um exemplo, né? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Aqui pode parecer algo metafórico, mas vamos continuar. Deuteronômio 28:49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como um voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. E Apocalipse 14:3, está falando dos selados, fala, e ninguém pôde aprender o cântico, o novo cântico que será feito, senão 144 mil selados. E se levantar contra, é contra os incrédulos, os que ainda assim, mesmo com aquele grande sinal, não vão crer que Jesus é o Messias. E em Deuteronômio 32:11-13, que é o cântico que Deus ordenou a Moisés ensinar a todos os filhos de Israel, diz assim, como a águia desperta a sua ninhada, ou seja, olha só, desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messês do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira. Lembrando que a redenção final será semelhante a esta, e Deus já está falando, vai ser levado como águia. A gente vê isso em Apocalipse 12. Em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Jeremias 48:40. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como águia e estenderá as suas asas contra Moabe. Jeremias 49:22. Eis que como águia subirá, voará e estenderá suas asas contra Borza. Naquele dia o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Olha a comparação com o Apocalipse e o período da grande tribulação. E quem especificamente pertence a essas asas? Em Ezequiel 1:10, está falando ali dos 4 seres viventes, que são querubins. E fala também que uma dessas faces desses querubins é o rosto de águia. E cada um dessas faces tem 2 asas. Cada rosto desse aqui que trata tem 2 asas. Em Ezequiel 10:14, está falando a mesma coisa de o quarto ser vivente ter o rosto de águia.
em Ezequiel 17:3. E diz assim, diz o Senhor Deus, uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas, de várias cores, ou seja, de todas as tribos, né, de todos os povos, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Lembra que os selados, eles regerão como um cedro de ferro? Aqui fala, levou a ponta de um cedro. Eles ainda seriam selados. Em Apocalipse 4:7. Mais especificamente, esse aqui também tem a simbologia no próprio Apocalipse. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então, a igreja será dado as duas asas desse querubim, que tem essa semelhança com a águia. E tudo que eu falei aqui é somente a primeira parte de todo esse estudo sobre o arrebatamento. Então eu deixei aqui um resumo, e também aqui do lado direito, várias outras referências de que a igreja será levada. São interpretações por analogia. Você vai ver que vai ser retirado, levado, às vezes vai falar de asas, às vezes vai falar de pomba, mas tem muita coisa. A gente vê em Apocalipse, 2 Pedro, Zacarias, Joel, Isaías, Abacuque, Obadias, Naum, Oséias e vários versículos em Salmos, sendo que eu não percorri todos os Salmos para colocar aqui, mas eu sei que tem muito mais. Então, qual é o resumo? Primeiro que a ordem das coisas para que tudo isso aconteça. E o primeiro evento seria a apostasia que o falso profeta vai fazer. E isso é o indício que a seara está madura para a ceifa. E o segundo é que a confirmação do homem iníquo, ou seja, aquilo que a gente chama de o anticristo, o principal, né? O cabeça. E quando vai ser isso? Quando a gente vê ele situado onde não deve estar. E eu creio que seja no Domo da Rocha, o local mais sagrado da terra e é o local onde deve ser construído o terceiro templo. E pode ser que a confirmação desse homem iníquo se dará quando ele firmar um acordo de paz, com a duração de 7 anos, que é o que está escrito no profeta Daniel, quando fala das profecias das 70 semanas. E aí, com esse acordo, começarão a dizer paz e segurança. Não sei se nesse mesmo dia ou não, mas pode ser dada a ordem de restaurar Israel, como também está escrito no livro de Daniel, e também pode ser em dia diferente, a ordem da reconstrução do terceiro templo. Quando tivermos isso, seria a confirmação de quem é o homem iníquo, o homem da iniquidade, aquele que o apóstolo Paulo fala que essas coisas não vão acontecer antes que ele seja confirmado quem é esse cara. A gente já tem um palpite de quem seja, mas a confirmação exata ainda não, pelo menos para o mundo inteiro, né? Ainda não. E o principal também que falta é que o dragão que detém, que possui o ministério da iniquidade seja afastado, seja expulso ele e seus anjos das regiões celestiais, que é o que está escrito em Apocalipse 12. Daí, sim, ocorrerá o arrebatamento, que não é o mesmo evento da ressurreição, não é a mesma coisa. Daquilo tudo que já foi pregado, dos corpos sendo transformados em glória, isso aí é a ressurreição. O arrebatamento, não. E da forma que eu trouxe aqui, pode ser exatamente o oposto. As pessoas teriam um mal súbito, algo repentino, os corpos ficam e o espírito é o que vai. E existe uma diferença, que eu vou tratar no próximo vídeo, pode ser que exista uma diferença entre a ceifa, e a ceifa se tratando da igreja, ou seja, o trigo sendo retirado para o celeiro, e outra, que seja a vindima, quando quase no final da grande tribulação, os judeus que passarem a crer, eles também serão poupados. Então, realmente, quando houver a vindima, essas uvas vão ser ajuntadas para serem pisadas, aqueles que não creem, os incrédulos. E é nesse dia, para os judeus, que se cumprirá aquela profecia em que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, haverá o último sinal nos céus, em que não tem como negar que Jesus é o Messias, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nesse momento. Mas haverá aqueles que ainda assim não vão reconhecer e clamar a este nome. E, se tratando sobre o arrebatamento, quando a porta for aberta, ou seja, existe esse sinal que Jesus é o que vai fazer, a igreja será levada pelas asas da grande águia e colocada no monte do Senhor. Existe uma diferença que eu vou tratar também, de o monte Sião e outro monte, um monte que talvez não tenha um nome ainda, né? Então, no próximo vídeo será mais específico sobre a peleja que ocorrerá nos céus e sobre este monte. Que monte é este? Que salvação é essa? Que lugar é este? Como que vai ser tudo isso? Apesar dessa primeira parte já falar bastante coisa, muito condensada e novo, e a minha intenção não é simplesmente falar coisas novas que nunca foram ditas, mais teoria, mas sim trazer a luz sobre a palavra de Deus, porque realmente estamos nos últimos tempos e é pouco tempo mesmo que resta. Nós precisamos entender o que de fato é. Eu realmente já li tantas coisas, tantas simbologias, tantas coisas que já foram ditas, mas que realmente agora eu estou vendo o sentido das coisas. E não é por mérito meu, mas de compartilhar aquilo que tenho recebido. E o que eu tenho recebido é realmente um alimento sólido, difícil de digerir. Talvez é preciso de ver mais de uma vez, com calma, estudando cada um desses versículos, mas se essas palavras foram ditas por Deus, nós temos que investigar e muito, porque são de Deus e elas trazem vida, e bem-aventurados aqueles que conhecem o livro de Apocalipse e vão estar preparados para esses eventos. Então, no próximo vídeo a gente continua esse estudo.